Muitíssimo obrigado, senhor presidente, senador Chico Rodrigues, senador Jorge Cajuru, parabéns pelo seu pronunciamento. Inclusive, hoje tivemos grandes vitórias para o Brasil juntos. O senador Jorge Cajuru, desde o início, firme. A gente hoje conseguiu, lá na CPI do crime organizado, fazer algo que, em 200 anos de história, foi na nossa legislatura, senador Jorge Cajuru, senador presidente Chico Rodrigues, que conseguimos hoje, que foi quebrar sigilo de banqueiro, que foi quebrar sigilo de irmão de ministro e de esposa, no caso de convite e quebra de sigilo ligados ao Taiaiá, ao resort, do escândalo que envolve o Banco Master, né? Então, nós tivemos a esposa do ministro Moraes sendo chamada para vir à CPI do crime organizado, assim como também os irmãos do ministro Toffoli. Fora isso, tivemos uma série de requerimentos importantes que vai aprofundar a investigação sobre a maior fraude do sistema financeiro do Brasil. Então, o Senado começou a cumprir o seu papel e está de parabéns essa casa, está de parabéns o senador Fabiano Contarato, está de parabéns o senador Alessandro Vieira, todos os colegas que compõem aquela comissão. Mas o que eu queria falar hoje aqui é sobre a necessidade de uma prorrogação urgente de outra CPMI que está dando certo, que está trazendo resultado para a população brasileira concreto, que é do escândalo do INSS. Da mesma forma que nós temos ocorrendo no Brasil simultaneamente a maior fraude do sistema financeiro do Brasil, nós temos ocorrendo também a maior fraude do sistema previdenciário do mundo. Se você incluir os consignados, senador Jorge Cajuru, mensalão e petrolão é fichinha, fica no chinelo, com relação ao roubo dos aposentados, pensionistas, viúvas deficientes, que nós estamos descobrindo lá, numa CPMI independente, que tem um presidente, que é um colega nosso, senador Carlos Viana, e um relator espetacular, que é o deputado Alfredo Gaspar, do estado de Alagoas. Então, essa CPMI que caiu nas graças do povo brasileiro, porque trabalha, porque não, pelo menos, coloca os requerimentos para votar, não blinda. O comando é um comando independente, embora nós tenhamos visto lá a blindagem de alguns parlamentares da base do governo a personagens que devem satisfação ao brasileiro, como o caso do filho do presidente da República, Lulinha. Segundo a PF, estaria recebendo, Polícia Federal, estaria recebendo R$300 mil por mês de mesada. É o mesadão do Lulinha. Também o Frei Chico, irmão do presidente Lula, que foi vice-presidente de uma instituição muito beneficiada com esse esquema, que descontava indevidamente dos aposentados. Precisa se justificar. Como tantas outras personalidades políticas poderosas que a CPMI está revelando, e nós precisamos de tempo para terminar esse bom trabalho para a população, senhor presidente. Então, o deputado Marcel Van Hatten, com a deputada Adriana Ventura, iniciaram um processo de coleta de assinaturas dos membros da comissão parlamentar que se alastrou e traz assinaturas de peso de colegas nossos, tanto da Câmara como do Senado, pedindo a prorrogação. Então, o senador Carlos Viana, que é o presidente dessa comissão, já tem em seu poder esse pedido de prorrogação. Nós também temos cópia
e queremos fazer um apelo ao presidente do Senado Federal, que é o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que simplesmente leia esse pedido de prorrogação, porque aí é automático. E o povo brasileiro quer saber. O povo brasileiro nunca acompanhou tanto uma CPMI, pelo menos desde que eu estou aqui. Os recordes é da CPI da pandemia, em termos de audiência. E agora, naquela época, todo mundo ficou em casa, teve que ficar, foi aquela coisa toda, e assistia. Eu, inclusive, fui titular daquela CPI da Covid aqui no Senado. Mas, em termos de CPMI, nunca outra, pelo menos desde o início desse mandato, em 2019, teve tanta audiência como essa do INSS, que está revelando tudo. E a gente nem chegou ainda no maior escândalo de todos, que é o dos consignados, que vai trazer bancos, inclusive bancos gigantescos, para se justificarem também. E a gente não pode passar pano, não pode blindar. Nós não temos o direito de colocar o Senado Federal, uma casa de 200 anos, a serviço de interesse de quem quer que seja. Repito, são os maiores escândalos da República. Fraude do INSS, que eu já pedi ontem daquela tribuna, que o presidente Davi Alcolumbre abra imediatamente o processo de investigação, essa comissão parlamentar. 31 senadores já assinaram, de 81, o meu requerimento para a abertura da CPI do Master, do Banco Master, e tem a do deputado Carlos Jordi, que é uma CPMI também do Banco Master. Esse eu já fiz ontem, esse pedido, que já está 3 meses na mão do presidente Davi Alcolumbre. Agora esse outro, da CPMI do INSS, que precisa, que está chegando em gente poderosa, e está revelando gastos absurdos com dinheiro dos aposentados, com relógios caríssimos, vinhos que custam quase o preço de um carro, viagens, orgias, tudo que você possa imaginar de depravação, de degradação com o dinheiro das pessoas mais pobres. A gente tem um dever moral de abrir de estender. O pedido é apenas para estender algo que está dando certo, que é a CPMI do INSS, para que a gente possa concluir o trabalho a contento, presidente, para que a gente possa dar uma resposta à população de uma forma detalhada de quem são os responsáveis por esse descalabro que roubou bilhões de reais, B de bola aí de índio, dezenas de bilhões de reais de milhões de brasileiros necessitados. Então está na mão do presidente do Senado simplesmente fazer uma sessão e ler. E eu vou dar uma boa notícia para quem está nos ouvindo, presidente, e como o senhor sempre tem muita benevolência comigo no tempo, eu não vou nem lhe pedir prorrogação dessa vez para eu ficar com crédito. A boa notícia é que já tem precedente nessa casa, e eu vou trazer mais detalhes na próxima fala, de que não precisa nem abrir uma sessão do Congresso para estender uma CPMI, que pode ser feita aqui no Senado, pelo presidente dessa casa. Então, não tem nem razão para não abrir algo que está dando certo, que o brasileiro está gostando do trabalho dessa casa, do Congresso Nacional, e que o brasileiro quer saber quem roubou ele. Quem roubou as pessoas mais humildes, com bilhões de reais na mão de gente aí que fica gastando de uma forma, torrando de uma forma ordinária o dinheiro dos mais humildes desse país. Então, senhor presidente, isso já foi benevolente, mas eu lhe prometi que ia ficar dentro do tempo. O senhor me deu 1 minuto. E eu nem vou precisar desse minuto. Muito obrigado, que Deus abençoe. Fica o pedido de prorrogação dessa CPMI feito por mim, e eu tenho certeza que outros colegas que já assinaram o documento vão se manifestar oportunamente. Muito obrigado, senhor presidente.